E este ateliê do Centro de Formação da Associação de Escolas de Matosinhos. Grande parte das pessoas já fizeram, enfim, sessões anteriores deste ateliê, o Romper os Sapatos. Há, no entanto, aqui uma série de caras novas. Bem-vindos aos que se juntam ao Romper os Sapatos. Como já sabem, trata-se de um ateliê onde exploramos a história e o património da região, a maior parte das vezes centrada em Matosinhos, uma vez que este centro de formação é de Matosinhos, mas nestes últimos anos temos começado a sair um bocadinho de Matosinhos. Ao longo dos últimos 3 anos exploramos os caminhos de Santiago aqui na região e este ano letivo, 2012-2013, porque coincide com os 180 anos do Cerco do Porto, 1832-1833, explorar um bocadinho, ao longo de todo este ano, a história do Cerco do Porto e os vestígios que ainda existem associados a esse importante acontecimento militar, político, que foi crucial na história do Portugal contemporâneo. Agora, ao longo dos percursos que nós vamos fazendo com o pretexto do Cerco do Porto, vamos obviamente cruzando com outras coisas e não vamos subir para lá e fazer de conta que não as vemos. Hoje, por exemplo, o objetivo é a Praia da Memória, onde a 8 de julho de 1832 desembarca o Dom Pedro. Já irei contar essa historinha toda. E tem, se quiserem, simbolicamente, início no Cerco do Porto. Mas daqui até à Praia da Memória há, obviamente, muitas histórias, muito património que iremos. A Boa Nova, São Clemente das Penhas, é exatamente a designação mais antiga deste lugar. Um sítio durante séculos completamente inóspito. Bom, ainda hoje tem este aspecto bastante agreste, as penhas, um local batido pelo mar e pelo vento, mas estamos, assim, basta olhar para ali e já vemos uma série de casas. Mas não precisávamos recuar muitas décadas para isto ser apenas um sítio aqui completamente isolado. Não havia, se recuarmos a épocas anteriores, à década de 60 do século XX, não havia ainda a refinaria, a Sacor, como era inicialmente conhecida, depois a Galp, Petrogalp, não havia ainda a Sacor, e não havia também todo este mundo urbano de Lessa da Palmeira, que ficava bem lá ao fundo, junto à zona do Castelo de Nossa Senhora das Neves. Portanto, esta expansão urbanística é uma realidade da segunda metade do século XX. Mas, se recuássemos ainda mais tempo, isto era mesmo um sítio completamente isolado. Tão isolado que em 1392 este sítio vai ser escolhido por monges franciscanos que aqui se vão instalar. Monges franciscanos, eu diria, radicais, no sentido em que aqui vão levar uma vida mesmo franciscana, uma vida dura, assim, todos estes elementos da natureza, uma coisa agreste, batida pelo vento, pelo mar. Estão a imaginar isto no inverno, o mar a chegar aqui, as chuvas. Não há água potável, a não ser a umas centenas de metros, ou seja, não havia aqui nenhum poço. E, portanto, vão levar aqui uma vida muito dura. Deixem-vos dizer, todos sabem, que os franciscanos estiveram a um passo muito curto de serem perseguidos pela Igreja Católica. O apego dos franciscanos ao cristianismo inicial, ao espírito de pobreza, ali na Idade Média já conflituava bastante com a alta hierarquia da Igreja e foram quase que considerados de facto heréticos.
tiveram um passo de o ser. Os anos foram passando e os franciscanos, que levavam de facto uma vida muito pura, muito rigorosa, os franciscanos começam-se também, deixem-me brincar com a expressão, começam-se também a aburguesar um pouco. E a determinada altura há mesmo uma divisão interna entre os franciscanos. Aqueles que, enfim, começam a levar uma vida já um pouco mais regrada no sentido não tão rigorosa, uma contradição, mas, enfim, não têm que estar necessariamente a viver isolados do resto do mundo. Acham que podem começar, por exemplo, a viver junto das populações, ter uma ação mais próxima das populações, dentro também do espírito franciscano de auxiliar o próximo, enquanto que outros não, outros vão se manter, e eu dizer que são os radicais, há uma outra facção dos franciscanos que vão continuar a querer viver isolados do resto do mundo, num grande espírito de pobreza e de dificuldade. Estas duas correntes, onde mais tarde voltar a juntar-se. Por um lado, estes radicais, e por outro lado, a corrente conventualista, isto é, aquela que defendia que não se deveria viver isolado, em ermitérios, mas viver em conventos, e se possível, em conventos junto das populações. Em boa verdade, quem venceu este confronto entre as duas correntes foram exatamente os segundos, os conventualistas. Nós aqui temos o local onde, pela primeira vez em Portugal, essa facção mais radical se vai instalar. Foi aqui exatamente em São Clemente das Penhas, como dizia, em 1393. E os estudiosos do movimento franciscano dizem que em mais nenhum local do mundo nunca encontraram uma comunidade franciscana que tenha tido tão más condições de vida como estes que viveram aqui. E viveram ainda durante umas décadas. Será necessário esperar os meados do século seguinte, os meados do século XV, já com o rei Afonso V, para que estes franciscanos, então, já e na sequência dessa junção que se volta a dar entre as duas correntes, abandonem este local e agora, sim, agora vão construir um convento, onde, não muito longe daqui, mas um convento então já mais próximo da povoação. E a povoação é Lessa da Palmeira e Matosinhos. E vão construir um convento que durante séculos vai ser um dos principais conventos da nossa região, franciscana e não só, da nossa região, que era o convento de Nossa Senhora da Conceição. O local que todos hoje vocês conhecem como a Quinta da Conceição. Até 1834 foi um convento franciscano. E daí aquele claustro que lá existe, aquele pórtico e uma série de vestígios que ainda lá subsistem desse convento franciscano, cujas origens, de facto, se encontram aqui. São os monges, os frades que viviam aqui neste ermitério, que depois vão fundar o convento de Nossa Senhora da Conceição. A tradição religiosa do espaço, no entanto, mantém-se, e é por isso que temos aqui esta capela. Uma capela que hoje, no seu aspecto, data do século XVIII, mas que tem uma origem mais antiga. Isto é, os frades abandonam aqui o local e ter-se-á mantido sempre aqui um lugar de culto. Dedicado a São Clemente das Penhas, mas depois também, a partir de determinada altura, a São João da Boa Nova. E é por isso que este local vai começar a perder essa antiga designação de São Clemente das Penhas e começa a ser conhecida pela Boa Nova do São João da Boa Nova. Mas este é também um espaço que, do ponto de vista patrimonial, vai ficar já no século XX associado a uma das primeiras obras do arquiteto Cisa Vieira, que é o Salão de Chá da Boa Nova, e já que aqui estamos, não podemos deixar de chamar a atenção para isso, que hoje nos parece, ainda hoje, uma construção algo surpreendente, aqui em cima dos rochedos, batido pelo mar, mas já tem mais de 50 anos. E, portanto, há 50 anos atrás estão a ver o espírito de modernidade que tinha esta construção. Ela está atualmente está abandonada, vai sofrer obras de remodelação, adaptação às novas regras nas questões da restauração. Portanto, esperemos
que reabra rapidamente, porque enquanto está abandonado enquanto não está ocupado, tem sido objeto de atos de vandalismo. Este é um local que também inspirou imensos artistas. Há vários quadros, por exemplo, do António Carneiro, pintado aqui na Boa Nova. Aqui na Boa Nova, o António Nobre inspirava-se para os seus poemas e por isso temos aquele conjunto escultórico evocativo do António Nobre ali atrás. Acho que vocês aí de baixo não conseguem ver, mas depois vê-se um poeta, estátua e esguia, e depois à sua frente, um bocadinho mais abaixo, as musas que o inspiram. E temos ali, naqueles rochedos, aquela inscrição com uma das mais famosas estrofes de um dos poemas do António Nobre, em que se refere mesmo aos rochedos da Boa Nova. Rochedos da Boa Nova, aqui agora vamos entrar no nosso tema. Hoje vamos abordar a questão da Costa Negra, porque é na Costa Negra que se vai dar o desembarque das tropas liberais do Dom Pedro IV. Como todos sabem e conhecem, desde o Porto, desde a Foz do Douro até Vila do Conde, esta parte da costa portuguesa é uma costa extremamente rochosa. Não só rochosa como o que já por si seria perigoso para a navegação, mas ainda por cima muito traiçoeira. Para lá de todos estes rochedos que nós vemos, existe depois uma série de outros rochedos, já ao largo, que na maré alta estão ali a poucos centímetros da superfície das águas, e quem não conhece a costa, com grande facilidade, se despedaça contra eles. Temos imensos leixões, chamam-se esses rochedos que estão no meio do mar, os leixões. Havia e há imensos leixões ali, e foi por os molhos do Porto terem assente numa série de leixões que o Porto se chama o Porto de Leixões. Mas então, nesta costa rochosa, perigosa, vão-se dar ao longo dos séculos imensos naufrágios, e por isso vai ficar conhecida como a Costa Negra. Também porque durante muito tempo foi uma costa muito mal sinalizada, com pouquíssimos faróis. Quer dizer, era perigosa, ainda por cima mal sinalizada. E em janeiro de 1913, aqui nestes rochedos da Boa Nova, vai-se dar mais um naufrágio. Como vos disse, temos registros de dezenas e dezenas e dezenas de naufrágios ao longo dos séculos, e todos nós ainda nos recordamos de alguns do século XX, e no século XX já não há nem pouco mais ou menos tantos naufrágios como tinha havido nos séculos anteriores. Em janeiro de 1913, nestes rochedos, vai encalhar um barco que vinha de Liverpool em direção à América do Sul, à Argentina. O barco chama-se Veronese, e num dia de tempestade, nunca se percebeu muito bem porquê, ele foi-se aproximando perigosamente aqui da Boa Nova, e o mar acaba por o arrastar contra estes rochedos. Está muito perto, mas o mar está de tal forma violento que ninguém consegue chegar ao barco. As ondas vão passando, não é exagero, vão passando por cima do barco, e cada onda que vai passando vai levando algumas pessoas. E não estou a exagerar, porque isto foi filmado. Quando chega ao Carvalhido a notícia de que estava aqui um grande paquete, bom, isto é o nosso Titanic, quando chega aqui a notícia que está um grande paquete encalhado na Boa Nova, no Carvalhido, desde há uns anos atrás, para quem fez algumas sessões anteriores sabe do que é que eu estou a falar, está lá instalado a Invicta Filmes, uma empresa cinematográfica para a época que tinha os melhores estúdios da Europa de cinema, no Carvalhido. A Invicta Filmes fez imensos filmes do cinema mudo português, e que envia uma equipa à Boa Nova, e vai filmar o naufrágio. Vai filmar o naufrágio e as operações de socorro que são feitas para salvar. Foram salvos mais de uma centena de pessoas. Mesmo assim morreram mas perto de 2 dezenas de pessoas. Este filme da Invicta Filmes era até há pouco tempo, não sei se ainda é,
considerado o maior sucesso do cinema português. É um filme mudo, mas foram vendidas centenas de cópias para todo o mundo desse filme. O barco, as ondas a passar por cima do barco, vê-se algumas pessoas a serem varridas pelas ondas, e depois a operação de salvamento, que vos aconselho vivamente, a esse propósito, depois quando tiverem a oportunidade, a visitar aqui o Museu dos Bombeiros de Matosinhos Lessa. Tem imensos, a roda do leme do Veronese, boias, muitas coisas do Veronese, e tem os aparelhos que foram utilizados para salvar os náufragos. Foi a primeira vez que isso foi utilizado em Portugal e tudo isso foi filmado. Aqui da plataforma, frente à capela, eles vão lançar uns foguetes, ainda lá estão, os foguetes em direção ao barco. E esse foguete tem uma corda extensíssima, que era guardada de uma forma, uma arte, pode-se ver isso lá no museu, porque para permitir que quando o foguete partia, a corda não se como é que se diz? Exatamente. E portanto, vê-se isso tudo no filme, as primeiras tentativas dos foguetes lá chegar, até que finalmente chega um foguete lá, com uma mensagem, também se pode ver isso no museu, e com base nesse cabo, estabelecem então um cabo de vai-vem, com uma boia, e depois vê-se um a um, o filme não filma todos, mas vê-se alguns dos náufragos a serem salvos. Eu não sei se alguns não terão morrido no salvamento, porque há ali momentos em que eles vêm completamente debaixo d'água, o que faz cantenária, não é? E, portanto, o cabo, na altura, anda muito próximo da água. Mas foi, com efeito, uma grande operação de salvamento e foi, enfim, um fenómeno de popularidade esse
Bom, é apenas um dos muitos naufrágios que ocorrem nesta Costa Negra, esta costa perigosa, e é, curiosamente, nesta costa que o rei Dom Pedro IV vai querer desembarcar. Porquê? Vamos contar isto depois aqui um bocadinho mais à frente, vamos começar mas a romper sapatos. Vamos fazer o percurso sempre ao longo do passarinho. Não só nesse naufrágio do Varanese, com outros naufrágios que houve anteriormente. E outros um pouco mais distantes. Então, por exemplo, a lembrar de um outro, já depois do Varanese, que foi o Rui Barbosa. Esse já no final dos anos 30, é um barco brasileiro que leva da Alemanha fugidos uma série de judeus e que vai naufragar aqui também ao largo da Boa Nova. Mas voltando ao Varanese, esse naufrágio vai tornar ainda mais evidente a necessidade da Costa Negra deixar de ser tão negra, pelo menos no que diz respeito à sinalização. E logo na sequência do naufrágio, finalmente é construído uma estrutura que há muito tempo agentes da região vinham reclamando. Um farol. Mas não é aquele que estão a ver ali, por aquele que é o segundo mais alto da costa portuguesa, aquele data de 1927. Por aquele ainda vamos ter que esperar um bocadinho. Porque antes daquele houve um outro farol. Onde? Estão a ver a capela? Nas traseiras da capela tem aquelas escadas e aquele miradouro. Mas aquilo não é um miradouro. Agora é. Mas originalmente era a sapata, a base de um pequeno farol que lá existiu e que depois foi demolido quando foi construído um novo farol em 1927. Portanto, um pequeno farol, mas era tão pequenino que rapidamente se percebeu que era completamente obsoleto, quer dizer, obsoleto, isto é, não servia de facto o objetivo principal, que era sinalizar aqui a costa das edificações, e por isso depois foi demolido e vá lá, ficou ali aquela base que serve de belíssimo mirador. Já agora, porque isto de facto está tudo ligado, a ideia da Câmara Municipal de Matosinhos de construir um salão de chá, muita gente pensa que é uma ideia do engenheiro Pinto de Oliveira, esse famoso presidente da Câmara, visionário, que nos anos 60 é o efeito responsável pela construção da Casa de Chá de Boa Nova, pela adaptação da Quinta da Conceição a parque público, pela aquisição da Quinta de Santiago, pelo famoso posto de turismo no mercado, por uma série de estruturas culturais e de lazer de Matosinhos. Mas a ideia do Salão de Chá na Boa Nova é anterior ao Pinto de Oliveira, data dos anos 50, e de início a ideia da Câmara Municipal de Matosinhos era construir uma casa de chá exatamente ali, na sapata do antigo farol. E é essa a ideia que o Pinto de Oliveira tem de início quando lançam o concurso para se construir aqui a Casa de Chá. É o arquiteto Távora e o seu jovem aluno, Cisa Vieira, que sugerem à Câmara seria mais interessante se calhar construir a Casa de Chá lá embaixo, no meio dos rochedos. Mas de início o projeto é exatamente para o local onde tinha sido o farol. Não vos vou falar ainda sobre o desembarque, mas estando nós aqui a atravessar a praia do Aterro, deixem-me explicar porque é que esta praia tem este nome tão curioso. Praia do Aterro. Estão todos a ouvir? Não temos que recuar muito tempo. Temos só que ir até ao início dos anos 30 do século XX. Até aí, o Porto de Leixões era apenas aquilo que nós hoje chamamos o anteporto, ou seja, aquela bacia portuária definida pelos dois molhos que entram pelo mar dentro. Mas todos nós conhecemos que o Porto de Leixões hoje não é só essa área entre os molhos. Há depois também a doca número 1, a doca número 2, ou seja, todas aquelas docas que nós conhecemos
em que não é o porto que entra mar dentro, mas foi o porto que entrou por terra dentro. E foi construído no local onde nós tínhamos estão a ver? Sim. O local onde nós tínhamos o estuário, a foz e o estuário do rio Lessa. O rio Lessa era um rio relativamente pequeno, estreito, não muito fundo. Para construir aquelas enormes bacias da doca número 1 e da doca número 2, foi preciso fazer uns enormes buracos, não é? Foi preciso tirar imensa terra para se criar aquelas docas. E para onde é que foi essa terra toda que foi retirada do estuário do rio Lessa? Uma linhazinha, foi montada uma linha de comboio, os carris que vinham por aí fora e descarregavam aqui. Portanto, todas estas areias que vêm por aqui fora é o aterro das terras, das areias que estavam no estuário do Lessa e que foram removidas para se construir as docas do Porto de Leixões. E daí a Praia do Aterro, porque este local passou a ser conhecido como o Aterro, as terras das docas do Porto de Leixões. A nossa ação anterior vê-se imensos peregrinos para Compostela a fazer este caminho. E se estiverem com atenção vão reparar que existe uma série de setas amarelas ao longo do passadiço. A maior parte deles são estrangeiros e há com efeito já uma série de manuais, de guias, publicados na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, que já apresentam este caminho. É um caminho de Santiago? Bom, para quem fez a ação comigo sabe que não há um caminho de Santiago, há o caminho de Santiago, que é aquele que a pessoa, desde que sai de casa até chegar a Compostela, faz. E para se fazer o caminho de Santiago há muitos caminhos possíveis. Uns mais concorridos que outros, uns mais antigos do que outros. E o que nós estivemos a fazer, e a grande parte das pessoas fazem, são os velhos e mais antigos caminhos de Santiago, onde estão os mosteiros, as pontes, enfim, todas essas construções que ao longo dos séculos serviram os peregrinos. Mas tal como no passado, continuam a surgir novos caminhos. Este é claramente um caminho do século XXI. Desde logo porque antes disso não havia os passadiços, eles utilizam os passadiços. E depois porque tem muito a ver com este espírito moderno das caminhadas, de contacto com a natureza, a reaproximação ao litoral, e é nesse sentido que isto agora se começa a converter num caminho de Santiago, porque, sejamos claros, os peregrinos antigos eram todos menos burros. Isto de caminhar pelas areias cansava muito, demorava mais tempo, a costa não é reta, não é? Portanto, os peregrinos na Idade Média, nos séculos posteriores, não faziam este caminho das areias. Este é um desafio para os caminhantes, para os peregrinos do século XXI. Todos recordarão do tempo em que os petroleiros entravam no Porto de Leixões. Se calhar muitos ainda pensam que eles entram, mas eles agora, os petroleiros ficam aqui ao largo. 8 de julho de 1832. Dom Pedro IV e o seu exército libertador vai desembarcar na praia para onde nos estamos a dirigir, a Praia da Memória. Eu não vou estar agora, senão estaria aqui imenso tempo a falar. Todos conhecem mais ou menos a história, eu posso fazer brevemente, contextualizar porque é que este antigo rei de Portugal, antigo imperador do Brasil, porque é que ele vem com um exército desembarcar no nosso país. Temos que recuar, não muitos anos, 12 anos, vamos recuar a 1820,
quando, isto obviamente abreviando muito a nossa história, mas quando, muito influenciados pelos ideais da Revolução Francesa, da Revolução Americana, também aqui em Portugal vamos ter uma revolução liberal. O país vivia, grande parte da Europa, até à Revolução Francesa, vivia sob um regime absolutista, o poder absoluto centrado na figura do rei, poder despótico, rei que era rei por desígnio divino. Contra este regime vão começar, e na sequência da Revolução Francesa em 1789, os ideais da Revolução Francesa vão se espalhar pela Europa muito rapidamente, como fogo numa seara seca de verão. Um pouco por toda a Europa, nos anos seguintes vão eclodir revoltas liberais. Na sua grande maioria, não tão extremistas quanto a Revolução Francesa, isto é, em grande parte delas, o objetivo não é derrubar a monarquia, não põe em causa a monarquia, portanto, não avança para a República, mas são revoltas pugnando por um regime muito mais democrático, um regime que termina com o absolutismo, em que o rei é rei não por desígnio divino, mas porque representa o povo e por escolha do povo. Onde todos os setores sociais estejam representados em cortes, onde exista uma Constituição. E é isso também que acontece, como sabem, em Portugal em 1820, com a famosa revolta que vai eclodir no Porto, com as tropas todas reunidas num lugar que depois, por isso mesmo, no dia 24 de agosto, por isso mesmo, depois passará a ser o campo 24 de agosto de 1820. E temos então a Revolução Liberal. É curioso, como todos sabem, nessa altura o rei de Portugal não está em Portugal, o rei de Portugal está no Brasil. Uns anos antes, na sequência das invasões francesas, o rei de Portugal e a corte, que todos conhecem essa história, tinham fugido para o Brasil. Ainda hoje se discute muito se foi uma fuga, se foi um golpe estratégico, porque a verdade é que, por exemplo, o rei espanhol não fugiu e depois foi roubado pelos franceses. E, portanto, os franceses passaram a ter a Espanha no seu poder. Os franceses também ocuparam Portugal, como sabem, mas, teoricamente, como o rei e a corte se tinham deslocado para o Brasil, a capital do Império estava agora no Rio de Janeiro e, portanto, oficialmente, os franceses nunca conseguiram dominar totalmente Portugal. Não, de forma simbólica. Bom, não interessa, também não é essa a nossa conversa de hoje. Em 1820, quando há a Revolução Liberal no Porto, o rei está no Brasil. E uma das exigências dos revoltosos é exatamente que o rei regresse a Portugal. E aí, entre linhas, eles deixam mais ou menos claro, mas se Vossa Alteza não quiser vir, nós podemos fazer, leia-se, o mesmo que os franceses, até implantamos aqui a República. E por isso, muito rapidamente, então, o rei regressou. Este processo da implantação do regime liberal não vai ser, no entanto, uma coisa pacífica e linear. Muitos defensores do antigo regime, do absolutismo, vão, obviamente, tentar derrubar o regime liberal, vão encontrar um grande aliado junto da rainha e do filho mais novo, o Dom Miguel. Enquanto o filho mais velho, o Dom Pedro, está muito próximo dos ideais liberais, e ele, no Brasil, vai ser um dos principais impulsionadores depois até da independência do Brasil. Estou, obviamente, a abreviar muita história, senão nunca mais daqui saímos, mas o mesmo se passa com o Dom Miguel, que vai continuar a defender um pouco o velho regime absolutista. E por isso, quando, na sequência da morte do rei, o trono deverá passar para o Dom Pedro IV, este, entretanto, tinha desenvolvido todo o processo, estava muito identificado com todo o processo da independência brasileira, o famoso Grito de Ipiranga. Dom Pedro IV vai abdicar da coroa portuguesa e vai deixar a coroa à sua filha, à Dona Maria, que é menor, e chega a um acordo com o irmão, o Dom Miguel, que será o regente do reino enquanto Dona Maria não atingir a maioridade. Dom Pedro, mas sabendo-se das
dos ideais absolutistas de Dom Miguel. No entanto, Dom Pedro consegue obter do Dom Miguel a promessa de que ele não colocaria em causa o regime liberal. Mas não é isso que vai acontecer. Apanhado na regência do reino, com o Dom Pedro IV, agora Dom Pedro I, imperador do Brasil, o Dom Miguel muito rapidamente vai esquecer o que prometeu e vai iniciar uma perseguição aos liberais. Muitos são presos, muitos partem para o exílio. Dom Miguel acaba com as cortes e volta a implantar um regime absolutista no nosso país. Há muitos liberais que se vão rebelar, há algumas revoltas. Há uma revolta famosa que tem o seu epicentro a partir aqui de Matosinhos e do Porto, que é a revolta da Belfastada. Já falamos nisso noutras sessões anteriores, os famosos mártires da liberdade. Tem epicentro em Matosinhos porque um dos cabecilhas é o Brito e Cunha, a famosa Casa do Ribeirinho, Casa dos Brito e Cunha, no centro de Matosinhos. É um barco que é o Belfast, que vem de Inglaterra com os principais cabecilhas liberais para tentar derrubar o Dom Miguel. Esta revolta vai ficar conhecida como a Belfastada, por causa do navio Belfast. Eles vão sair aqui ao largo de Matosinhos, vão se reunir na Casa do Brito e Cunha, vão conseguir avançar no Porto e a partir do Porto vão avançar muito rapidamente em direção a Lisboa, mas acabam por volta de Coimbra, ser travados pelo Dom Miguel, que depois reorganiza o seu exército e muito rapidamente vai correr com os liberais, que acabam por voltar a fugir no Belfast. Os cabecilhas, muitos dos outros, acabam por ter que fugir precipitadamente pelo Gerês, famílias inteiras, crianças, velhos, é uma coisa tenebrosa. Alguns resolvem não fugir, como é o caso do Brito e Cunha, e outros dos mártires da liberdade, que serão presos, julgados e enforcados na praça, hoje Praça da Liberdade. O nome dos mártires da liberdade estão escritos na base daquela famosa estátua do Dom Pedro IV, que hoje voltaremos a falar. Na base está lá o nome dos mártires da liberdade, de gente que antes do cerco do Porto já tinha morrido pela causa liberal e pela liberdade. Bom, isto foi apenas um dos vários exemplos de tentativas dos liberais para recuperarem o poder. Falham todas e, no Brasil, Dom Pedro também, porque as coisas não estavam a correr muito bem, sejamos sérios, mas Dom Pedro vai, pela segunda vez na vida, abdicar de uma coroa. Tinha abdicado da coroa portuguesa para se tornar o rei, o imperador do Brasil, e agora vai abdicar da coroa brasileira, entrega ao seu filho, Dom Pedro II do Brasil, e está decidido a regressar a Portugal para devolver a Portugal o regime liberal e devolver o trono à sua filha. O Dom Pedro vai para os Açores nunca se tinham, nomeadamente na Ilha Terceira, nunca se tinha cedido, rendido a Dom Miguel, portanto, os Açores mantinham-se liberais e é a partir dos Açores que o Dom Pedro vai organizar o seu exército, o exército libertador, que tem como objetivo regressar a Portugal e derrubar o Dom Miguel. Aos Açores vão se juntar uma série de gente que tinha fugido de Portugal, de exilados, que se encontravam em França e em Inglaterra. Nos Açores, o Dom Pedro vai arranjando o dinheiro, não foi fácil, para comprar navios e para contratar mercenários. Este exército que vai desembarcar ali na Praia da Memória é constituído por muitos liberais voluntários, por o famoso batalhão académico, antigos estudantes e bacharéis de Coimbra, por imensa gente que vem lutar pela causa, mas uma boa parte do exército, sejamos claros, são mercenários. São soldados muito experientes, e por isso também se percebe como é que o Dom Pedro depois vai resistir em parte do cerco do Porto. Gente muito experiente, que estão já em muitas batalhas e muitos campos de guerra na Europa e que vão ser pagos para fazerem parte dos 7.500 graus. Bom, conseguem o dinheiro, conseguem os barcos, conseguem os mercenários, esperam que venham se juntar a eles uma série de voluntários e então a esquadra parte dos Açores e ruma à Costa Negra. O Dom Pedro sabe que não pode desembarcar com 7.500 homens, são muito poucos, ele sabe que não pode desembarcar em Lisboa e derrubar o Dom Miguel. Por isso, o objetivo dele é desembarcar no Porto,
o Porto de 1820, 12 anos antes. O Porto onde ele sabe que as pessoas estão muito, enfim, imbuídas do espírito liberal. O Porto da Belfastada, onde poucos anos antes se tinha também rebelado contra o absolutismo. Portanto, Dom Miguel sabe que no Porto terá muito apoio para, a partir do Porto, então, avançar em direção a Lisboa. O Dom Pedro, desculpem, o Dom Pedro. E por isso o objetivo dele é desembarcar no Porto. Mas ele também sabe que não pode desembarcar no Porto. Estamos fartos de falar nisso em sessões anteriores. O Porto é um porto seguro porque é um porto muito perigoso. Isto é, entrar na Barra do Douro, só para quem conhece ou conhecia todos os escolhos que lá existia, e além do mais, o Forte da Foz, baterias do lado de Gaia, entrar com barcos para invadir o Porto é impossível, porque serão. Por isso, o objetivo do Dom Pedro é desembarcar o mais próximo possível da cidade do Porto. E o porto mais próximo da cidade do Porto, porto que permita postagem, é Vila do Conde. E esse é o plano A, desembarcar em Vila do Conde. A 8 de julho, os barcos, a esquadra liberal está ao largo de Vila do Conde e Dom Pedro pede a um dos seus jovens oficiais, um homem que durante todo o ano seguinte se vai evidenciar como um dos fulanos mais valorosos, mais guerreiros, vai perder o braço a determinada altura e mesmo assim continua sempre na primeira linha das trincheiras, vai pedir a esse jovem oficial, Bernardo de Sá Nogueira, que mais tarde há de ter uma famosa batalha no lugar da Bandeira, em Gaia, e que por isso ficará depois de dar-lhe o Dom Pedro o título de Marquês da Bandeira, Bernardo de Sá da Bandeira, já estão a ver de quem é que eu estou a falar, o famoso Sá da Bandeira. Bom, o Bernardo de Sá Nogueira vai num barquinho até Vila do Conde e vai ter com as autoridades locais e perguntar se o exército do rei Dom Pedro IV pode desembarcar. As autoridades de Vila do Conde dizem que não, mantêm-se fiéis ao Dom Miguel. E, portanto, forte lá em Vila do Conde, o Dom Pedro sabe que não seria suicídio chegar com os barcos tentar desembarcar mesmo assim. E, portanto, vai funcionar o plano B. Não sendo possível, obviamente, desembarcar no Porto. Não sendo agora possível desembarcar em Vila do Conde, então vamos desembarcar não num porto, mas numa praia. E nesta costa negra que temos estado a falar, nesta costa rochosa, que areais é que tínhamos que permitissem um desembarque? Só dois. Ou na praia de Matosinhos-Lessa, atenção, ainda não existia o Porto de Leixões, e portanto é um vasto areal. Estão a ver, a baía começava no Castelo de Queijo e acabava aqui na Boa Nova. Não é? Era uma praia enorme lá no meio com um rio, pequeno rio Lessa. E exatamente por ser uma baía propícia a desembarques, é que tinha o forte do Castelo do Queijo e o forte de Nossa Senhora das Neves. Se repararem, estes dois fortes evitam desembarques nesta praia. E por isso o Dom Pedro sabe também não pode desembarcar nessa praia. E por isso só lhe resta uma praia. O único extenso areal onde é possível esse desembarque é o areal do Mindelo. A praia do Mindelo. Mas aquela não é a praia do Mindelo. O que é que aconteceu? Conto-vos lá. Se bem que está mais associada à freguesia que fica a seguir, ali o obelisco da memória divide a freguesia de Perafita, onde nos encontramos, da freguesia de Lavra, que é que se segue. E foi aqui em frente à Praia da Memória que, em 1945, um submarino nazi foi ao charco. Mas não foi provavelmente um naufrágio, foi mesmo propositado. Na sequência da rendição da Alemanha, todas as embarcações alemãs recebem a indicação de que tinham que regressar aos portos de origem. Havia uma série de submarinos alemães que estavam aqui no Atlântico e que, enfim, se viam que tinham combustível suficiente, alguns foram até a América do Sul, as velhas histórias de uma série de nazis que depois viriam refugiar na Argentina. Há um submarino que é o U-1245, o U-1247, acho eu, ou o U-1244, agora não me recordo, mas também
Não é por aí. Está de serviço aqui no Atlântico, recebe essa indicação de que tem que regressar ao porto de origem. O porto de origem está tomado não pelos americanos, mas pelo Exército Vermelho, o que faz com que eles se fiquem com mais medo. E então resolvem, sabem que não têm combustível suficiente para ir para a América do Sul, então o que é que eles fazem? Vão simular um naufrágio. Portanto, entram aqui em águas portuguesas, aqui ao largo estão abridas com portazinhas, submarino ao charco, faz lembrar a Batalha Naval, submarino ao charco, e nos botezinhos vêm-se entregar aos portugueses. Com a esperança de que Portugal é um país neutral, se calhar também não lhes faz nada. No pior dos casos, entregam os ingleses aos americanos e nunca aos russos. E foi isso que aconteceu. Os portugueses depois entregaram-nos aos ingleses. Mas o que é engraçado, eu costumo dizer isto exagerando um bocadinho, mas eu estou a imaginar o que é Praia de Angeiras, 1945. Lá, os guardas fiscais, isto é à noite, os guardas fiscais, e agora imaginem que é de repente chegar lá uns botes com uma série de soldados nazis, rendemos. E rendem-se aos dois guardas fiscais, um fica com eles e o outro vai de bicicleta ao forte de Nossa Senhora das Neves, ao forte de Castela, dizer que tinham capturado. Depois eles foram levados para o forte de São João da Foz, onde ficaram durante algum tempo, e depois foram entregues aos ingleses. Os soldados foram libertados pouco tempo depois, o comandante de submarino acho que deve ser preso 2 ou 3 anos, depois também foi. Há uns anos atrás, já lá nos Unidos, há uns 15 ou 20 anos, muitos desses soldados vieram cá e encontraram-se com os velhos pescadores de Angeiras. Até há pouco tempo ainda havia em Angeiras gente que tinha o bote, o remo, uma pistola, porque eles depois fizeram coisas lá enquanto estavam ali naquele convívio com os pescadores de Angeiras. Esse submarino transformou-se nestes últimos anos num dos paraísos do mergulho subaquático aqui ao lado. Há muita gente que vai lá ver o submarino. Desenvolveu-se uma fauna e uma flora fantástica. Então, parte do submarino está enterrado já, as areias cobriram, mas há outra parte do submarino que está ainda por fora. E agora só para, enfim, para avivar o interesse, diz-se que antes de deixarem o submarino abaixo, eles ativaram as armas todas, os torpedos e tal, mas que não terão destruído o Enigma. Vocês sabem, os alemães tinham um sistema, uma coisa muito evoluída para criptar as mensagens, que se chamava o Enigma. E eles tinham sempre a indicação de que quando se rendiam, os submarinos os barcos eram destruídos, a primeira coisa que tinham que fazer era destruir o Enigma, que era para os aliados não o apanharem e perceberem a chave. E acho que só existem 2 ou 3 enigmas em todo o mundo. E diz-se que verá um enigma dentro do submarino de
Vila do Conde e regressa no seu barquinho junto da armada, da esquadra, desculpem, e comunica-lhes que não vai ser possível então desembarcar em Vila do Conde. E, portanto, aí irá funcionar o plano B, desembarcar nesse outro grande areal que permitia o desembarque, que é o Mindelo. Só que há gente que faz parte dos 7.500 bravos que vão dizer ao Dom Pedro que há um outro areal que permite o desembarque. Não é um extenso areal como é o do Mindelo ou do Matosinhos Lessa, mas, apesar de tudo, apesar de pequenino, permite o desembarque. E que fica mais a sul, fica mais próximo do Porto. Como o objetivo é chegar rapidamente ao Porto, para que desembarcar no Mindelo se podem desembarcar aqui, em Pampolido. E é aqui que acaba por ser feito o desembarque. Agora, há muita gente que vem nos barcos e que sabe que se não conseguissem desembarcar em Vila do Conde, iriam desembarcar no Mindelo. E como esta hipótese aqui de Pampolido surge mesmo em cima da hora, quando eles estão a desembarcar, nomeadamente a maior parte deles não era daqui, quando estão a desembarcar, estão convencidos que estão a desembarcar no Mindelo, porque não sabem. E, portanto, estão convencidos que estão a desembarcar no Mindelo. E, entre esses soldados que estão a desembarcar no Mindelo, estão a desembarcar também o pelotão académico. Como vos disse, um grande grupo de jovens estudantes, ou recém-bacharéis da Universidade de Coimbra, de que faz parte, nada mais, nada menos do que Alexandre Colano. Alexandre Colano, o pai da historiografia portuguesa, tirando Fernão Lopes, mas enfim, da moderna história, crítica e tal. E o Alexandre Colano irá escrever que o desembarque se faz no Mindelo. Ora, se o Alexandre Colano disse que o desembarque foi no Mindelo, nunca mais nenhum historiador foi contra o Alexandre Colano. E é assim que se cria este erro historiográfico do que se deixa chamar o desembarque do Mindelo. Que a praia foi rebatizada como a Praia da Memória, senão um acontecimento desta importância histórica, ter ficado conhecido como ter sido na Praia dos Ladrões, seria assim, não era lá muito bonito, mas era de facto. Há aqui uma outra, 1840. Deixa-me só, antes de falar sobre o obelisco, dizer-vos aqui uma outra coisa relacionada com os ladrões. Há uma outra possibilidade, bem menos simpática, com o nome desta praia, que é os ladrões serem não quem vinha do mar. Está de resto documentado que havia piratas que essa para ter. Mas também está documentado uma outra coisa que todos nós lemos nos livros da Emily Blyton dos 5, que acontecia lá nas costas de Inglaterra, como acontece nas costas da Normandia, nestas costas perigosas, que é os piratas são não quem está no mar, mas quem está em terra. Construía, o capitão morreu no naufrágio, ficou no barco, mas atou uma bolsa com algumas moedas à filha, e a filha chega à terra e é-lhe roubado metade dos dedos por tirar o dinheiro. Isto é narrado pelo Augusto Manuel. Esta prática de saquear os náufragos no século XIX ainda estava, nos finais do século XIX ainda estava, já havia gente que tinha participado nessas ideias. E portanto esta é uma outra possibilidade menos simpática de ser esse o nome aqui desta praia. Vamos acreditar que era pelo desembarque dos piratas. Portanto, e é aqui então que a 8 de julho o Dom Pedro desembarca. Antes de embarcar, faz um discurso para os seus homens, o famoso discurso, que parte aí desta exposição, onde ele diz que eles estão ali as costas, as praias do malfadado Portugal, que eles não vêm trazer vêm apenas para Portugal, transporte, Portugal. Portanto, a missão deles é toda de glória. Lá
as vossas mães, filhas, esposas, espero o discurso de Dom Pedro e depois desembarque. Ao contrário, como se diz, muita gente aqui pensa, quando fala deste monumento, este monumento assinala o local onde houve um desembarque, uma grande batalha. Não houve batalha nenhuma. Os absolutistas sabiam já estar aqui ao lado. Mandam uns espias, portanto, à gente do exército de Dom Miguel no Porto, que está aqui e que observa o desembarque e que vai comunicar ao Porto o que está a passar. E, portanto, não há aqui nenhum confronto. O Dom Pedro vai avançar com grande facilidade em direção à cidade. Ele sabe que avançar por Matosinhos, Lessa, pode ser complicado. Há uns fortes, por isso ele opta por ir pelo interior. Daqui, avançar em direção a Pedras Rubras, as Pedras Rubras, Santiago de Custóias, Montes Burgos, Carvalhido, é esse o trajeto que de facto é feito. Há, no entanto, uma pequena coluna que tenta de qualquer forma ver se é possível ir pelo litoral. E isso é o único confronto que há registro, é quando chegam a Lessa e tentam passar para Matosinhos, e não há Porto Leixões, através de uma velha ponte que lá existia, ponte dos 17, ou outras vezes 19 arcos, aí são barrados os absolutistas e há uma troca de tiros e eles recuam e vão se juntar ao resto do grosso das tropas que está a avançar para Pedras Rubras. Sobre o que acontece nessa noite, é muito curioso, com algumas lendas interessantes por meio. Deixo-vos para a próxima sessão, que vai começar no Carvalhido, Praça do Exército Libertador, porque foi lá, nessa noite de 8 de julho, o Exército acampou. O Exército, por Dom Pedro ficou noutro sítio, mas depois falo sobre isso lá depois no Carvalhido. Bom, depois vai-se dar o cerco do Porto, temos um ano todo para falar sobre isso. 8 anos depois, já o Dom Pedro tinha morrido, estamos em 1840, e para marcar os 200 anos da restauração da independência, 1 de dezembro de 1640, o grande acontecimento, a grande comemoração que o país faz foi lançar a primeira pedra de um monumento que assinalasse o desembarque das tropas liberais. É a rainha Dona Maria cá e que lança aqui a primeira pedra deste monumento à memória do desembarque. É um monumento que é construído com dinheiro que resulta de subscrição pública. Portanto, há feito um escritório, nomeadamente na região do Porto, mas também uma série de outras nacionalidades que vão dar dinheiro para construir este monumento, que tem aqui o discurso. De outros lados tem uma lista dos principais oficiais que desembarcaram no Exército, tem também o nome dos promotores da construção do monumento. O monumento não é nada de complicado, mas que vai demorar anos a ser concluído. Aliás, em boa verdade, nunca foi concluído. Há aqui uma série de coisas que era suposto ter e que nunca chegaram. Nomeadamente lá em cima, mesmo no pico, era suposto ter uma estrela com a data de 1832. Era suposto haver aqui numa das faces uma esfinge com o rosto de Dom Pedro. Isso não deixou de ser concluído. Quando... foi terrível, estão a meio da construção, cai um raio e há um dos operários que morre. Quando desembarcaram as placas, porque são em calcário, vieram do sul, quando desembarcaram as placas, há uma que se quebra, eles colocam-na mesmo assim e depois há de se substituir. O há de substituir dura até hoje, porque esta placa que está aí, que ainda está aí toda quebrada, já foi colocada quebrada com a ideia de depois ser substituída. Até hoje. É um monumento, na sua forma, muito maçónico. Ele é mandado por alguns dos impulsionadores, é gente da maçonaria. O próprio Dom Pedro era da maçonaria. E se pensarem em monumentos que existem um pouco para outros locais, basta pensar em Washington, também sabem, os pais da América que estavam todos ligados à documentação. Lembram-se, por exemplo, das pirâmides que existem em França. É muito inspirado nos modelos maçónicos. Mas é um monumento que veio dar, de facto, rebatizar a praia
como a praia da memória.